Nós vamos falar aqui, o tema de hoje vai ser de como sair das dívidas. Sim, com certeza durante a pandemia agora, muitas pessoas perderam seus empregos e muitas empresas passaram por momentos muito turbulentos. E algumas empresas, alguns setores tiveram um nível de endividamento muito alto. E justamente isso aí pode refletir um perigo mais adiante. Então, quando a gente acha que a economia vai estar se recuperando, que a vacina está chegando, a gente vai ter talvez um momento de um boom, né, dessas dívidas, dessas empresas, porque se elas não conseguirem fazer o dever de casa, acaba postergando um problema, né? Então, por isso que eu me motivei principalmente a falar para vocês hoje justamente como sair das dívidas. Pessoal, é o seguinte, a sua empresa ela está endividada? Qual é o nível de endividamento da sua empresa? Você conhece o nível de endividamento da sua empresa? Você sabe qual o percentual do seu faturamento, mesmo agora depois da pandemia, representa o número de parcelas que você tem a pagar? Essa pergunta também se reflete para o seu dia a dia, para a sua casa. Você tem alguma dívida? Você está com a casa financiada, com o carro financiado? Dívidas boas, dívidas pagas. Eu não estou dizendo dívidas atrasadas. Mas se você tem algum financiamento, algum parcelamento, tá? É extremamente importante que a gente consiga colocar isso dentro de um planejamento empresarial, familiar, para que a gente não tenha nenhuma surpresa lá na frente. Isso que eu falei antes para vocês, das empresas terem se endividado muito durante a pandemia, é mais do que o normal. Uma empresa ter parcelamento é mais do que o normal. Minha empresa tem parcelamento, eu imagino que muita gente tenha parcelamento, e isso é extremamente normal. O que a gente precisa atentar mesmo é para o grau desse endividamento e que a gente não se atropele, não se perca no meio do caminho. Porque justamente durante a pandemia agora, e muita gente pergunta isso para mim também, como vocês fizeram para sobreviver durante a pandemia, já que a nossa empresa derreteu 70% do faturamento e a gente ainda não conseguiu retomar longe dos parâmetros que a gente estava operando antes da pandemia. Então muita gente me pergunta assim, como que vocês conseguiram sobreviver? Vocês se endividaram muito? Como é que vocês fizeram? E justamente a gente não se endividou muito, tá? E é isso que eu quero contar hoje aqui para vocês, porque eu tenho uma cautela na minha gestão dentro da empresa e também transfiro isso para minha gestão pessoal, mas isso é uma questão muito pessoal minha enquanto gestor. Eu tomo muito cuidado com o nível de endividamento, porque a margem de lucro tem que ser o suficiente para você conseguir pagar aquele endividamento. Eu já vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas é extremamente importante que antes de você pensar, minha empresa tá sem dinheiro, eu preciso quitar aquelas contas, eu vou lá pegar um empréstimo no banco, vou quitar aquelas contas. Mas antes de você tomar essa decisão, que eu acho que sim, ela é uma alternativa, existem outros passos que você pode estar fazendo antes, que eu vou estar falando para você aqui nessa live, onde você talvez consiga resolver esse problema de uma maneira mais suave, de uma maneira mais branda, de uma maneira mais econômica. E principalmente sem sacrificar, ou melhor, sacrificando menos a margem de lucro da sua empresa. A grande preocupação para o próximo ano, até para 2021, já depois da vacina, da retomada, é de que alguns setores tenham se endividado a tal ponto que com a pandemia a queda de receita, a rentabilidade baixou muito, porque muitas empresas tiveram que demitir. Se você demitir, você está aumentando os custos daquela empresa dentro de algum período. Com isso, a lucratividade vai descer. Então, indiferente disso, 2020... poucos setores tiveram uma rentabilidade crescente, a maioria teve ela decrescente. Então, se a lucratividade, a rentabilidade daquela empresa já está menor, a empresa faturando menos é menos dinheiro ainda. A empresa se endividando mais é mais conta para pagar. Então, você acaba tirando o desequilíbrio. Você vinha faturamento, despesas. E aí você teve uma queda de faturamento e um aumento do endividamento. Aí com a queda de faturamento, você teve uma redução da rentabilidade. E assim você está indo numa escala que vai contra uma escala de saúde financeira para o seu negócio. Então, claro, isso parece muito óbvio, mas é muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque tem muitas pessoas que não entendem isso. Muitas pessoas acabam pegando um empréstimo e pensam, eu vou pegar lá um empréstimo agora que vai saldar o meu caixa, meu fluxo de caixa, eu vou conseguir pagar as contas, mas não pensa que essa conta
precisa caber dentro do seu orçamento, e seu orçamento era aqui, ele já está aqui, a tua rentabilidade já está te empurrando as dívidas, as despesas mais para cima. E pior, existe mais um indicador que poucas pessoas acabam se atentando, que é com a alta do dólar. Com a alta do dólar, tem muitos setores que os insumos, praticamente todos os insumos são empurrados para cima. Eu, por exemplo, opero em transporte coletivo. O que aconteceu com o combustível? Por mais que é produzido no Brasil, é tarifado o barril do petróleo em dólar e o combustível subiu drasticamente. Então, o meu insumo principal é mão de obra, segundo combustível. Pronto, já tive mais um ponto de desequilíbrio no meu equilíbrio financeiro. Então, se eu só pensar em aumentar a minha dívida para saldar o meu fluxo de caixa que está aqui no meio, eu estou desequilibrando muito o equilíbrio financeiro e eu estou abalando muito a saúde financeira do meu negócio. E isso é extremamente perigoso, porque as empresas que captaram muito dinheiro durante a pandemia vão ter que aumentar a sua rentabilidade para conseguir dar conta de pagar esse financiamento nos meses vindouros que estão a seguir. Então, o grande problema é assim, não é a empresa se endividar. O grande problema é o grau de endividamento dessa empresa e se essa empresa de fato tem um planejamento para conseguir fazer com que essas dívidas caibam, essas parcelas caibam dentro do seu orçamento, tá? Traduzindo isso para a questão pessoal, por exemplo, é aquela pessoa que, eu vou comprar uma roupa nova agora, porque eu tenho festa tal, eu vou comprar a roupa nova e eu consigo fazer isso aí no crediário em 2, 3 vezes e aí vai fazendo. Mês que vem vai ter um outro evento, quer fazer sei lá mais o que, tudo bem que evento também não tá tendo muito agora, né? Mas enfim, só usando como uma hipótese. E vai lá e parcela mais uma vez, e depois parcela mais uma vez. Quando você vai ver, a parcela tá tão alta que a pessoa não dá mais conta. Nas empresas acontece da mesma maneira. Então, às vezes o empresário, numa situação de angústia, de estresse, de pressão psicológica, principalmente durante a pandemia, acabam se desesperando e aceitando e pegando, consegui um empréstimo. Eu mesmo tive o relato de empresários que falaram, graças a Deus eu consegui um empréstimo de X reais e eu conheço o negócio do cara, eu sei que o negócio do cara não tem fluxo. Eu pensava, meu Deus, isso não cabe, né? Eu acho que não cabe dentro dessa empresa, em algum momento ele vai sofrer muito com isso. Aí você perguntava a taxa de juros que ele pagou, a taxa de juros de 2 e alguma coisa, eu já me arregalava o olho, meu Deus do céu. Se a taxa Selic está 2% ao ano, como é que ele paga uma taxa de juros de 2,6 até 2,6 ao mês para um empréstimo para capital de giro? E aí muita gente vai dizer, tá, Peter, eu sei, mas eu precisava do dinheiro para poder salvar a minha empresa. Ok? Mas me acompanhe aqui na live que eu vou falar algumas coisinhas para vocês de como a gente foi fazendo e foi suavizando isso. Porque às vezes a solução mais fácil não é a melhor, ou melhor, nunca a solução mais fácil é a melhor. A gente sempre precisa esgotar todas as alternativas até chegar àquela maneira mais fácil. Então, captação de dinheiro em banco num momento como a pandemia, em que houve um desequilíbrio muito grande, sem você conhecer a sua realidade, você precisa tomar outros cuidados, seguir outros passos, esgotar outras alternativas que eu vou estar falando para vocês aqui, antes de recorrer a esse recurso, tá? Principalmente assim, a sua empresa está precisando captar dinheiro, você está precisando a toque de caixa resolver aquilo ali. Primeiro você tem que ter um planejamento financeiro, eu já falei isso em outros vídeos aqui no meu canal. Então, inclusive, galera, para quem está chegando agora, para quem ainda não está conhecendo o conteúdo, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, tá? Me segue no Instagram, no Facebook, tô com página lá também. Para acompanhar o canal, todo dia a gente tem vídeos novos, insights novos, e a gente vai ter live todos os dias dessa semana, tá bom? De segunda a quinta, sexta-feira a gente a princípio não tem, tá bom, galera? Então vão me acompanhando, dá um like aí, me segue, pra gente conseguir expandir e difundir mais essa troca de ideias que a gente está tendo aqui. Então assim, a sua empresa, ela tá com muitas parcelas em atraso, você veio já de um endividamento não cumprido, você tem que ter um tipo de cautela. A sua empresa está saudável, mas você precisa de um endividamento para saldar o fluxo de caixa durante a pandemia, você tem um outro planejamento. Eu vou começar pela situação mais crítica, que é justamente se a sua empresa já entrou na pandemia com uma situação muito delicada financeiramente, então o que acontece? Novamente usando o meu gráfico de dedos, muito simples de entender. A sua empresa tem um faturamento.
a sua empresa tem despesas, custos fixos, custos variáveis, endividamento para investimento, ou seja, para cobrir capital de giro, endividamento, está tudo girando aqui, tá? Isso é um ciclo, aqui gira e está tudo girando e as duas estão equilibradas, certo? O que acontece quando uma dessas para de girar? Opa, essa daqui parou. O faturamento parou de girar, porque as empresas foram fechadas, houve um lockdown da noite para o dia, mas as despesas continuaram, você continuou tendo os funcionários para pagar, você continuou tendo os parcelamentos que a empresa tem, continuou tendo as parcelas das dívidas que aquela empresa tem, e aí começou a bater o desespero. E aí todo mundo pensou, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou resolver essa situação da minha empresa? Então, primeiro, vamos para as empresas que já estavam com uma saúde financeira um pouco mais abalada ou que tinham feito um investimento no ano anterior, um endividamento mais alto, não vão conseguir cumprir. Qual foi a estratégia que a gente utilizou aqui dentro? Nosso grau de endividamento é muito baixo, eu sempre controlo muito esse grau de endividamento. Eu acho que isso, para o meu negócio, que é um negócio muito volátil, muito instável, eu preciso, de alguma maneira, ter essa cautela. Mas as empresas que porventura já estavam com endividamento alto e aquela roda da receita parou, mas a da despesa continuou e talvez até aumentou, porque com as rescisões que você tem que fazer, você tem que dispor de muito mais caixa. Então acabou, o desequilíbrio foi muito alto. Então o primeiro passo, que existem inúmeras alternativas, mas o primeiro passo que eu recomendaria todo mundo a fazer, e coisas que eu também apliquei aqui, embora a gente tenha um endividamento baixo, é uma negociação direta com o teu empregado. Tá? Uma negociação direta com o sindicato dos funcionários para parcelar essas demissões. Uma projeção das tuas férias, por exemplo, você tem que demitir, você tem que pagar férias, você tem que pagar aviso prévio e um monte de outras situações. Então você consegue estender essa demissão por pelo menos 60 dias. Então você esgota as férias nos primeiros 30 dias, dá um aviso prévio nos segundos 30 dias para as empresas que não fecharam totalmente, né? Para as que fizeram o lockdown não havia essa condição. Mas então assim, isso você já consegue diluir um pouco aquele impacto inicial e o fluxo de caixa que vai ferrar da noite para o dia. Feito isso, mas eu tenho endividamento de banco, fiquei 1, 2, 3 meses sem pagar. Tudo bem, 3 meses sem pagar, a maioria dos contratos já prevê de que na terceira parcela que se toma algum tipo de medida. Então na terceira parcela você vai entrar em contato com o seu credor, com o seu banco, e você vai tentar renegociar essa situação, vai explicar a situação. Estou numa pandemia, mesmo que não estivesse numa pandemia, você pode dizer, olha, eu estou aqui numa situação delicada, eu tive alguns imprevistos e eu preciso renegociar essa dívida. Então você vai e renegocia essa dívida com o banco. Caso o banco, muitas vezes, não queira renegociar a dívida e você não tenha como pagar, o banco não está renegociando, você vai continuar atrasando essa dívida, certo? Mas lá na frente, depois, talvez, vamos usar uma hipótese, eu não estou incentivando ninguém a atrasar dívida nenhuma, tá? Por favor, que deixe isso muito bem claro. Eu estou dando alguns exemplos do que de fato aconteceu na pandemia e qual é a melhor solução para a gente tentar resolver isso ou atenuar os riscos disso, tá? Os prejuízos disso. Então você vai para o banco, depois você chega e negocia com o banco e diz, olha, eu estou disposto a pagar. Você tenta mais uma vez e você vai esgotando as alternativas. Documente essas propostas à instituição financeira credora dessa sua dívida, para que no futuro você já deve estar sendo executado, no período de 1 ano de atraso dessa dívida, você tenha como judicialmente também poder alegar a sua boa vontade. Eu estou devendo, eu não estou conseguindo pagar, eu estou com diversos problemas, eu tenho como comprovar, estou com a pandemia, entrega balancete da empresa, entrega queda de faturamento, queda de receita, você tem como justificar isso. Mesmo que seja um outro momento e que tenha alguma crise que fugiu ao seu planejamento, documente isso e se defenda judicialmente, se caso for, para justificar, para poder dizer que, eu tentei, eu não consegui. Infelizmente aconteceram fatores que fugiram um pouco ao meu controle, ou eu perdi o controle também. Paciência, errar todo mundo pode, eu acho que dever todo mundo pode, o feio é ficar devendo e não resolver. Né? O feio é você nunca pagar a sua dívida, é você dizer, eu estou devendo sim, estou num momento ruim, mas eu vou te pagar. E você aí tenta judicialmente construir um plano de pagamento dessas parcelas em atraso, da sua dívida toda em atraso, com um desconto. Porque os bancos, muitas vezes, as multas e juros moratórios são meio exagerados, né?
Então, na justiça, geralmente considera-se 1% de juros mensais, não mais do que isso. Então, às vezes, se a sua empresa não dá conta de pagar e você já tentou esgotar várias alternativas com o banco, com a situação, com a instituição financeira que é credora da sua dívida, você infelizmente vai ter que deixar rolar na justiça. A justiça já saiba que dificilmente a sua condenação vai ser mais do que 1%. Então você já consegue fazer dentro da tua empresa um plano, um caixa para poder estender essa dívida, esse pagamento. Você já consegue ir se organizando porque você já tem em mente aquilo que vai acontecer. Porque a dívida do banco, quando está em atraso, ela diminui significativamente depois de uma negociação, depois de um tempo, tá? Volto a dizer, em hipótese nenhuma eu estou dizendo ou incentivando alguém a não pagar suas dívidas e suas parcelas. Em hipótese nenhuma, tá? É prejuízo para as duas partes. Mas, caso aconteça, é uma alternativa a se considerar. Certo? Ah, Peter, mas e aí? Foi assim que vocês fizeram? Não, não foi assim que nós fizemos. Se você ainda está numa situação tão crítica que a empresa não consegue mais, não dá conta nem de honrar num acordo judicial ou extrajudicial que seja, existem outros subterfúgios, como uma recuperação judicial, em que você congela, né, as dívidas da sua empresa e você tem tempo de reorganizar. É nomeado uma pessoa pela justiça para conseguir, para gerir e fazer um plano de recuperação dessa sua empresa, em que a justiça vai acompanhando. Ou seja, você consegue, de uma maneira judicial, como orientação judicial, agora excluindo as negociações bancárias diretas que eu falei, você consegue num programa de recuperação judicial adimplir a esse programa e conseguir se perfazer de algumas vantagens, que é o congelamento dessa dívida, que dá um tempo para a empresa poder se recuperar, tá? Não é fácil, não são todas as empresas que conseguem, é preciso uma série de documentos para conseguir comprovar, para que você tenha o direito a esse programa de recuperação judicial, tá? Mas então, voltando ao nosso caso, que é justamente como que a gente fez de uma maneira mais branda, mais suave, não tive que chegar a pontos tão extremos. Mas a gente também teve a nossa receita, nossas despesas, a receita parou, minha empresa ficou fechada e as minhas despesas aumentaram de fluxo, tá? Primeiro, eu esgotei todas as alternativas que eu falei antes para vocês. Férias, quem ainda tinha férias. Então, o primeiro mês a gente conseguiu negociar isso aí com férias. O segundo mês a gente colocou o pessoal em banco de horas, porque eu não acreditava que a pandemia fosse durar tanto. Ingenuidade minha, não conseguia enxergar isso naquele momento. Esgotamos uns 20 dias de banco de horas, aí veio a prorrogação ali da redução de jornada e do benefício emergencial, aderir lá em maio ao benefício emergencial. Com isso eu consegui quitar algumas despesas, até então eu tinha usado o fluxo de caixa, reduzir as despesas de férias, então eu reduzi o meu passivo trabalhista. Então, o que eu pensava, se eu tiver que fechar a empresa, eu vou começar a pagar as contas que eu inevitavelmente tenho que pagar. Eu não vou começar a criar um banco de horas, eu prefiro eliminar férias, porque pelo menos as férias já estão pagas, já estão quitadas, uma rescisão eu teria que fazer. Não que o banco de horas eu não tenha que fazer, mas o banco de horas ele iria me criar uma dívida, ele iria aumentar o meu passivo. Dando férias eu iria reduzir o meu passivo, certo? Então eu fui aos poucos dando férias para um grupo, eu dividi em 3 grupos dentro da empresa, fui dando férias para um grupo, o outro trabalhava, no mínimo de operação de fretamento que a gente pôde operar, e assim eu fui quebrando essa dívida para que isso coubesse no meu fluxo de caixa mínimo que eu tinha ainda com a operação dos fretamentos. Então a gente não chegou a parar 100%, a gente chegou a parar 100% em 14 dias, depois disso a gente operou minimamente com o fretamento, claro que nem 30% do nosso faturamento, e aí chegou o passo do benefício emergencial, mas antes disso eu já imaginava que que a pandemia, aí lá em maio eu já imaginava que a coisa ia muito longe. Então eu comecei a fazer negociações individuais com os nossos funcionários, chamei para uma conversa, conversei quem talvez teria algum outro planejamento, alguma outra ideia de vida, e assim a gente foi ajustando e eu fui lento e gradativamente demitindo e desligando por grupos dentro da empresa. Numa conversa individual, numa conversa direta, fazendo tudo certinho, como tem que ser feito. Mas eu fui dividindo por grupos, eu não tomei nenhuma atitude drástica de que agora eu preciso demitir 30%, eu vou demitir 30%.
Quem está me acompanhando aqui também já ouviu eu falar de que em 2015 a gente teve que demitir 36% mais ou menos da nossa folha de pagamento. Isso também não foi tudo de uma vez. Foi ao longo de um ano, mas eu fui fazendo um mês um lote, outro mês outro lote, assim a gente foi suavizando essas contas, porque o lote que eu demiti no primeiro mês automaticamente é uma despesa a menos. Então, tipo, eu tô com o meu faturamento aqui, ele caiu, a minha despesa aumentou. Se esse mês eu demiti um lote de 10 funcionários, a minha despesa para o mês seguinte já diminuiu. E aí depois eu demiti mais um lote e ela diminuiu. Então, até que eu consigo fazer esse encaixe. Eu acho que fazendo com a mão assim fica muito fácil da gente visualizar. É basicamente isso que a gente fez. Não é tão difícil assim. Claro, a gente não tinha fluxo de caixa, não tinha. Tinha algumas coisas que a gente precisava fazer, sim. Eu recorri a alguns clientes que talvez ainda tinham créditos para depositar para a gente. Fui buscando algumas coisas que eram a vencer, tentei descontar à vista para conseguir saldar o meu fluxo de caixa. E lembra que eu também já falei para vocês em alguns vídeos que o que quebra uma empresa é a necessidade de fluxo de caixa e não necessariamente operar num prejuízo. Claro que ela não pode operar num prejuízo a vida inteira, mas eu, por exemplo, em 2020, assim como muitos negócios, operamos num prejuízo tremendo. Mas a empresa não quebrou, por quê? Porque eu cuidei muito do nosso fluxo de caixa, porque eu sempre baixou, a gente estava aqui, né, equiparado. Baixou o meu faturamento, eu não consegui baixar a minha despesa imediatamente. Então, eu baixei a minha despesa com férias no primeiro mês, com rescisões no segundo mês, rescisões no terceiro, benefício emergencial, até que eu consegui adequar a minha empresa para a nova realidade de faturamento que eu tinha. Então, eu fiz uma conta. Para essa operação que eu tenho agora, eu preciso de X funcionários em tal setor, X em tal. Eu fui fazendo essas medidas, eu fui fazendo essas métricas, certo? E fui adequando. À medida que eu fui, que os meses foram passando, as coisas também vão clareando. Por isso que eu digo, às vezes a gente não consegue, principalmente durante a pandemia, eu não consegui, e muitas empresas não conseguiram fazer um planejamento até o final do ano. Então, mês a mês, o planejamento mudava e era aquela loucura. E a gente foi baixando o nosso passivo, baixando as nossas dívidas, tá? Até que eu consegui fazer esse equilíbrio com faturamento para o custo de mão de obra, e enfim. Então eu encarei que era uma nova empresa, era um novo momento. Eu tive que estacionei um monte de ônibus que ainda estão estacionados, por exemplo, até agora lá, e sei de indústrias que encostaram máquinas e ainda não reativaram, enfim. Então eu encostei ali no canto, deixei ali e eu comecei a trabalhar dos 60 ônibus, eu comecei a trabalhar com 10, com 5 no início, 4, 5, aí foi subindo para 6, para 7, para 10, agora estamos operando com 13 ou 14, não lembro o número bem exato. Mas enfim, a gente foi crescendo e dando essa guinada de novo. Então o que eu quero principalmente dizer para vocês é assim, que a gente precisa ter o mínimo de planejamento, não endividar a nossa empresa além da nossa capacidade, embora muitos estudiosos digam que a gente até pode endividar 2 ou 3 vezes a arrecadação da empresa, né? No meu setor não dá, então cada um precisa conhecer um pouco do seu setor, mas algumas empresas sim devem 2, 3 vezes o seu faturamento e isso é relativamente natural. Já cheguei a momentos como esse, mas desde a crise de 2015 a gente por estratégia interna achou melhor não endividar mais a empresa nesse grau. E a outra situação que eu fiz, a gente tinha parcelamento de alguns veículos ainda no banco e eu consegui unificar esses parcelamentos. E na época que a gente havia pego o financiamento desses carros, a taxa Selic estava em 14%. Ou seja, os financiamentos também estavam mais altos. Então, a gente acabou... quando a taxa Selic sobe, os bancos preferem prestar para o governo, certo? Porque ele remunera melhor. Quando a taxa Selic baixa, os bancos se forçam a emprestar para as pessoas físicas porque remunera melhor. Então, na verdade, a taxa Selic estava em 14%. Então, agora estava em 2%, mas estava em 4%, 5%, eu já não lembro mais exatamente o parâmetro, mas ela estava descendo, né, durante a pandemia. Está em 2% agora. Então, a taxa Selic estava muito mais baixa. Então, eu refinanciei aquele financiamento, ou seja, eu peguei o saldo devedor ainda. Digamos que eu devia 10 mil reais e eu já tinha pago 6, faltava pagar 4. Peguei aqueles 4 mil reais e faltava mais 12 meses para pagar aqueles 4 mil reais, eu estendi para 36 meses e numa taxa menor. Então o que acontece? Eu consegui fazer com que essa dívida coubesse dentro do meu caixa, da minha nova realidade. Eu estava aqui em cima,
E eu fui descendo. Eu desci drasticamente o faturamento, eu fui descendo as despesas e eu tive que alinhar folha de pagamento, de custos fixos, custos variáveis, logicamente desceram com o faturamento, mas os empréstimos bancários eu tive que descer. Tá? Então eu tive que equiparar. Então eu fiz esse equilíbrio através de uma renegociação com o banco. Claro que pode acontecer de uma renegociação da taxa Selic estar mais alta? Sim, pode acontecer. É a realidade do mercado. Nesse caso, durante uma pandemia era natural que essa taxa Selic abaixasse e a gente conseguisse então ter um benefício nesse financiamento. Então, muitas vezes você ir conversar com o banco é a melhor alternativa. O banco não necessariamente é o vilão. O banco ele não quer te matar. O banco empresta dinheiro e quer ganhar em cima dos juros. Essa é a atividade dele. Eu transporto pessoas e quero ganhar em cima dessa operação. Você vende chocolate, você vai ter um lucro, quer ganhar em cima da operação da venda de chocolate. Então o banco vende empréstimos, dinheiro, produtos financeiros. Então a intenção do banco não é te matar, porque vai perder um cliente e vai levar de arrasto muitos problemas contratuais entre você e ele. Mas se você chegar e conversar com o banco, ele às vezes consegue te dar uma solução que caiba dentro do teu fluxo de caixa e ainda faça você economizar um dinheirinho com juros, tá bom? Então essa foi a estratégia que a gente acabou utilizando. E aí a gente chegou em dezembro, aí claro, o governo foi ampliando esses programas do benefício emergencial e a gente conseguiu chegar até dezembro numa maneira mais tranquila, digamos assim, porque eu não imaginava que a gente ia chegar até junho, por exemplo, né? Lá em março, quando houve o lockdown, eu não imaginava que a gente ia chegar até em junho, então a gente foi utilizando essa estratégia, esse passo a passo, e a gente conseguiu fazer com que isso se encaixasse dentro da nossa empresa. E aí uma outra dica que eu quero dar para vocês, que eu acho que é super importante, interessante, principalmente para quem está com a empresa endividada, está com o faturamento ainda muito baixo. Uma outra situação que a gente acabou fazendo lá já no início da pandemia e que para nós é extremamente difícil, mas para algumas outras empresas eu acho que outros setores é mais fácil, é mais viável, principalmente empresas que produzem algum produto e não serviços, é mais fácil, tá? Porque o meu serviço não estava mais sendo procurado durante a pandemia, então não tinha como fazer uma promoção, alguma coisa nesse sentido. Então uma outra estratégia muito interessante para você evitar esse endividamento e evitar esse desequilíbrio da sua balança financeira interna, você tem duas alternativas. Ou você recorre a banco para poder capitalizar a tua empresa, e já que você caiu, você precisa pagar as suas despesas, mas você sabe que toda vez que você pega um empréstimo, isso aqui aumenta, porque você paga a taxa de juros. Então uma coisa é renegociar a dívida com prazo maior e com redução da taxa de juros, outra coisa é você pegar empréstimo para tapar o buraco do mês. Então essa dívida vai só aumentando. Então isso não era uma alternativa para mim. A gente tinha patrimônio para vender, a gente tinha ônibus, então eu pensei, eu vou vender ônibus, agora não estou mais usando os ônibus, depois quando eu precisar usar os ônibus de novo, eu vou lá e financio, faço um planejamento e compro o ônibus de novo. Então foi assim que a gente acabou vendendo 5 ônibus da nossa empresa e a gente conseguiu capitalizar a empresa evitando o endividamento dela. Claro que você vender um patrimônio, você se desfazer de um bem da empresa precisa ser algo muito bem pensado, muito bem planejado. Você não pode simplesmente vender no desespero também e queimar patrimônio. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que uma das estratégias era essa, a outra era captar dinheiro em banco. Eu já tinha feito a renegociação com o banco, já havia conversado individualmente com os funcionários, consegui readequar as despesas e então eu coloquei alguns ônibus à venda. Você pode, numa indústria, vender algum maquinário, vender algum imóvel que talvez você tenha, vender uma produção, que aí é o que eu quero chegar. Aí eu tô aqui com um estoque de camisetas, sei lá, da cor branca, com um desenho tal, que eu não consegui vender mais, durante a pandemia todo mundo não comprou mais e tal. Faz uma análise do teu custo, da tua margem e tenta fazer uma promoção. Tá? Então a gente também fez naquela ocasião, com alguns parceiros, a gente disse, olha, me compra um lote maior de Vale Transporte, me paga à vista para eu conseguir saldar o meu caixa e eu conseguir dar uma respirada. Depois, quando a gente estiver operando, a gente lentamente vai devolvendo isso para vocês. Então a gente fez esse acordo com clientes mais antigos e a gente conseguiu fazer isso. Às vezes você que produz para uma grande loja, um magazine, você às vezes consegue. Claro que isso não vai ser de graça, né? Você às vezes vai ter que pagar um juro também naquela situação, mas a pessoa consegue fazer uma compra maior de você, consegue te adiantar algum valor que depois você entrega em mercadoria e com isso você oxigena o caixa do teu negócio, tá?
é uma alternativa extremamente importante. Então, se você não tem patrimônio para vender, minha empresa está no galpão alugado, eu não tenho imóvel, não tenho nada, só tenho a minha casa pessoal, e você não vai botar a segurança da sua família em jogo nesse quesito. Então, esqueça isso, recorra a outras situações. Vá fazendo esse planejamento, vá cortando todo dia alguma coisa do seu custo e vai se adequando a essa nova realidade que você tem. E isso, gente, vale muito também para as finanças pessoais, porque durante a pandemia muitas pessoas se embananaram, se empipinaram financeiramente também, porque perderam emprego, tiveram redução de jornada, tiveram uma adaptação, tiveram que contratar babá, tiveram que contratar alguém para ficar com os filhos, tiveram uma série de custos adicionais que a gente não tinha antes e teve que fazer toda uma readequação. Ou mesmo, indiferente da pandemia, a pessoa acaba elevando o nível de vida e acaba se perdendo no nível de vida e acaba se embolando em dívidas, o que também é muito comum, certo? Então esses passos servem também para você sair dessa situação de dívida quando você está nessa dívida nas suas finanças pessoais. Comece a organizar, eu saía para jantar toda sexta-feira e todo sábado, comece a cortar isso, onde eu consigo fazer uma alimentação legal, mais barata, cozinhando em casa, tenta criar uma nova paixão, uma culinária, tenta substituir antigos hábitos. Isso eu acho que é o mais importante, mesmo na empresa, na pessoa física, a gente tem que substituir os novos hábitos para que a gente consiga se adequar a essa nova realidade que a gente está vivendo. E aos poucos, passo a passo, ir cortando essas despesas até que a gente consiga ter o nosso equilíbrio financeiro e a nossa saúde financeira dos nossos negócios ou da nossa casa, tá? E pessoal, uma coisa que me chama muita atenção durante a pandemia, que eu, observando o comportamento de algumas pessoas, e até muitas vezes eu faço meia-culpa, porque eu sempre fui muito ativo e busquei muitas alternativas desde a época de faculdade. Eu fazia 2 faculdades simultâneas, aula de línguas, alemão e espanhol, e o tempo todo em movimento. Mas durante a pandemia a gente se acomodou. Eu acho que muitas pessoas acabaram se acomodando, e se fizeram isso antes da pandemia, pior ainda. Mas muitas pessoas usaram a pandemia para se instruir, para ter uma guinada digital, para poder fazer curso, ler um livro, estudar, botar aquela tarefa em ordem que já não colocou e procrastinou por muito tempo. Mas muitas pessoas estão endividadas, e agora é indiferente da pandemia, mas a pandemia nos proporcionou isso talvez de uma maneira mais latente. As pessoas estão endividadas, o fluxo mensal de despesas não cabe mais no orçamento, ou seja, eu estou com uma dívida no banco, o banco me fez um parcelamento de novo, eu estendi o prazo, mas o parcelamento é de R$ 1.900, mas eu só tenho receita de R$ 2.500 por mês. Minha esposa não trabalha, eu tenho essa receita e como é que vou fazer? Eu estou extremamente apertado. Gente, existem... E aí a pessoa simplesmente fica reclamando. Tá difícil. Meu Deus, tá difícil. Eu não consigo, não sei mais o que fazer. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. E eu muitas vezes entrei nessa onda também da gente ficar reclamando que tá difícil. E com isso a gente vira num ciclo vicioso, negativo, e a gente acaba não conseguindo enxergar alternativas. À medida que eu consegui sacudir a poeira, eu pensei, não gente, calma, nós vamos cortando item por item, nós vamos fazendo isso aqui. E para mim foi assim, 2, 3 dias de cegueira, a gente já começou a batalhar. Então se você está com dívida na sua casa, não dá mais conta de pagar as suas contas, reveja o seu nível de vida. Mas eu já não faço nada. Mas a minha empresa já não tem mais nenhum custo, eu não sei, mas custo é que nem unha, a gente tem que cortar toda semana, a gente consegue toda semana enxugar alguma outra coisa. Tenta ver novas alternativas, muda os hábitos, muda fornecedores, muda o lugar onde você mora, controla seu cartão de crédito. Juros de cartão de crédito é inadmissível, certo? Então, enquanto muitas pessoas durante a pandemia, eu tô surtado, não sei o que, eu vou ficar aqui rolando na internet para dar uma desopulada. Mas em vez de você ficar só rolando coisa na internet, por que você não procurou buscar um conteúdo legal, uma alternativa, conversar com uma outra pessoa que talvez estava com mais tempo disponível durante a pandemia do que antes? Então as pessoas precisam saber aproveitar esse tempo, sabe? As pessoas que porventura sabem toda a nominata do seu time de futebol, sabem todos os nomes dos atores daquela novela das 8, sabe tudo ligado sobre, sei lá, qualquer assunto, né? Sobre fofoca de famosos, sei lá. Mas a pessoa não sabe o seu controle, ela não sabe o que ela está gastando, quanto ela gastou no cartão de crédito, quanto ela tem no mês. A pessoa às vezes não sabe nem quanto que ganha ali. Eu ganho R$3.000, mas aí tem o desconto de INSS, que eu acho que é uns cento e pouco.
não sabe nem o teu desconto, não sabe qual que é o teu salário. Ele é mais ou menos ali, sobra uns 2.500. Mas aí quanto você paga de custos fixos, quanto você tem de condomínio, quanto você tem de aluguel, quanto você tem de água, de luz? Não sei, tem mês que vem 200, tem mês que vem 100. Você está entendendo que as pessoas precisam ter mais atenção? Para mim, beira a loucura achar que as pessoas não controlam suas finanças pessoais, mas ela sabe a fofoca do famoso. Ela não sabe se a sua empresa tem condições de assumir aquele financiamento e não se dedica horas, às vezes por dia, às vezes é 1 hora por dia, botar no papel, minimamente faz do jeito que você sabe, mas para poder dedicar o mínimo de tempo e de atenção para controlar suas finanças, saber aonde você quer chegar e fazer um mínimo de planejamento para saber se aquilo vai dar certo, se aquilo vai caber no teu orçamento. Mas a pessoa sabe se o time lá do futebol lá do Maranhão é campeão ou não. Nada contra, gente, nada contra futebol, nada contra novela, nada contra fofoca. Cada um faz na sua vida o que quiser, mas para mim beira a loucura a pessoa reclamar que a vida tá difícil, mas dar mais atenção muitas vezes para essas coisas do que para as coisas que realmente importam, que realmente fazem sentido na sua vida. E quando você começa a criar uma rotina, por exemplo, de produtividade, você dá conta disso tudo sem maiores problemas e aquilo não vira uma penalidade para você. É acordar no domingo de manhã e dar uma olhada na conta bancária, você vai levar 15 minutos para isso. Olha a conta bancária, entrou, quais são os gastos da semana, anota num papelzinho, se for o caso, faz uma planilha Excel, usa um aplicativo, mas faz de alguma maneira. É rápido para fazer isso. Hoje os bancos estão todos com aplicativos no celular, olha aquilo ali. Certo? E faz um acompanhamento das dívidas da sua empresa, principalmente se o seu negócio é pequeno e tem um fluxo de caixa muito pequeno, muito apertado, você precisa ter um controle do seu endividamento muito, muito forte, tá? Então, pessoal, o que eu basicamente quis dizer para vocês aqui é isso, de que a gente não tem uma receita milagrosa, as coisas não vêm da noite pro dia, a gente precisa ir matando um leão por dia, resolvendo um problema por dia, tá? Dei algumas dicas de como você pode negociar com o banco, de como você consegue negociar com os seus credores diretos, sejam funcionários ou outros credores de matéria-prima, qualquer coisa assim, fazer uma promoção, fazer uma venda legal, tentar buscar alguma outra coisa diferente. Sei lá, a minha empresa era de ônibus, mas eu abri uma revenda de ônibus agora, porque eu estava conseguindo vender alguns ônibus, sei lá, estou colocando algumas ideias aí. O meu restaurante não fazia delivery, agora está focado em delivery, estou entregando direto, está com mais fluxo no delivery que no salão do restaurante. Então a gente começa a tentar buscar algumas outras alternativas. Eu sou dona de casa, meu marido perdeu o emprego, não sei o que fazer, mas eu sei fazer cupcakes como ninguém. Então faz cupcakes e começa a vender. Fala para sua rede de relacionamento. Quantas pessoas você tem hoje no Facebook? Quantas pessoas você tem no seu Instagram? Gente, é um universo de clientes, é um universo de pessoas que você consegue conquistar, que você consegue buscar alguma outra alternativa. Mas eu não vou fazer cupcakes porque tem que ter não sei o que. Gente, no momento de aperto, tá? Você tem que contar com a sua rede de apoio. E você fazer, quem não quer comer um cupcake gostoso, quem não quer comer uma massa gostosa que é congelada, compra aqueles potinhos, congela, faz em casa, vende para os seus amigos mais próximos. Talvez ali você inicie um novo negócio. Mas eu não tenho licença. Eu sei que não, mas todo negócio precisa começar de alguma maneira. Lembra daquelas crianças que vendem o docinho no sinal? Elas não têm licença, não têm alvará, não têm absolutamente nada. Elas fazem isso por necessidade. Elas fazem isso por espírito empreendedor. E eu tenho um amigo, muito amigo meu, que eu admiro pra caramba, que é uma pessoa que veio de uma família muito simples e que ele vendia passarinhos, ele treinava os passarinhos, comprava na agropecuária, treinava os passarinhos, depois revendia os passarinhos, comprava por R$1, vendia por 2. Tá? Então ele começava a fazer algum dinheiro com isso. Ele não passava necessidade, a família dele tinha como sustentar ele, mas é o espírito empreendedor, é a vontade de fazer algo diferente, é a vontade de crescer, de se desenvolver e de tentar buscar outras fontes de receita. Hoje ele não trabalha com isso, ele não trabalha vendendo passarinhos, mas a experiência que ele adquiriu desde aquela época é impagável, né? E muitas vezes a gente pensa, mas eu sou formado em administração, agora eu vou trabalhar com culinária, não tem absolutamente nada a ver, eu sou economista, como é que eu vou agora começar a trabalhar? Gente, tem muito médico, tem muito doutor que está fazendo alguns outros trabalhos extras para completar a receita ativa que eles têm.
Porque as pessoas precisam conseguir se adequar às novas realidades que a vida nos impõe, seja com pandemia ou seja sem pandemia. Então existem alternativas, por exemplo, o que você é bom, o que você faz? Você faz um crochê legal? Faz crochê, comece a vender um paninho de prato aqui. Ah, mas você vai me dar 200, 300 reais? 200, 300 reais por semana, dá 1.000 e pouco por mês. Você paga o quê? Condomínio, água, faz uma bela compra no supermercado. Então assim, aos poucos, gente, é aos poucos que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo e você vai tentando buscar com criatividade e planejamento, mesmo que o planejamento seja a curto prazo, você precisa tentar desenvolver novas alternativas para o seu negócio. Então, citando um outro exemplo, eu vou citar um exemplo aqui dentro da nossa empresa. A nossa empresa tinha um tamanho, em 2015 com a crise da indústria, e a gente trabalha muito com fretamento, a gente foi reduzindo de tamanho. E também a gente foi revendo alguns contratos. Isso eu já falei também em outras lives, outros vídeos, eu não lembro agora, mas eu já falei de que nem sempre aumentar faturamento é sinônimo de avanço para a tua empresa, porque se você não consegue aumentar a lucratividade, ou se aquele aumento de faturamento te gera um prejuízo, você só está indo para trás, né? Então o que a gente fez? Em 2015 a gente fez um downsizing da empresa, e a gente tinha uma estrutura predial que não era mais necessária. Eu fui eliminando os contratos que eventualmente não deixavam rentabilidade dentro da nossa empresa. Então a gente fez esse downsizing e a gente foi alugando os espaços que a gente não usou mais. A gente foi reformando e adequando o antigo escritório. O nosso primeiro escritório é o nosso atual escritório, que estava desativado, estava com um monte de bagunça dentro. Então fizemos aquele baita 5S na empresa, organizamos, jogamos fora o que não precisava mais, reorganizamos o que precisava e fizemos toda aquela montagem desde 2015, viemos nesse processo. E hoje a gente tem uma renda passiva com aluguéis dentro da empresa. É o nosso escopo principal? Não, não é. Nossa renda ativa ainda é com o transporte de pessoas, certo? Seja turismo, fretamento, linha urbana, intramunicipal, enfim. Mas a gente já começou a criar uma linha secundária, que é uma renda ativa é transporte, a passiva são os aluguéis. Sem contar que com o downsizing eu consegui reduzir as minhas despesas, eu fui me adequando. Esquece a pandemia agora, isso foi antes, né? Eu fui me adequando só para que a minha rentabilidade fosse maior que as minhas despesas. Então eu estava aqui em cima num nível de faturamento e despesa e eu fui reduzindo ele para que isso aqui não reduzisse na mesma parcela que as despesas. Então meu faturamento reduziu, mas não reduziu na mesma proporção das minhas parcelas. Com isso eu aumentei a minha lucratividade. Aumentando a nossa lucratividade, a gente consegue fazer novos investimentos e crescer de uma maneira saudável, certo? Às vezes o mercado é muito canibal e nem sempre você se curvar a todas essas exigências, a todas essas formas, é a melhor maneira de você crescer e ter a sua empresa saudável. Beleza, pessoal? Então, só para a gente poder finalizar a nossa live, item por item. Primeiro, a gente renegocia a dívida, fala com os bancos, fala com os credores, tenta baixar juros se conseguir, tenta se adequar à nova realidade que você tem. Segundo, adequa essa dívida dentro do seu fluxo de caixa, talvez uma das mais importantes. Estende o prazo da dívida. Eu também fiquei pensando, eu ia terminar esse ano e não vou conseguir mais. Vou ter que pagar por mais 3 anos. Estende a dívida, cuida com a taxa de juros, mas você faça ela caber dentro do seu fluxo de caixa, tá? Venda patrimônio se tiver, tá? Se não tiver, recorra aos sócios para fazer um aporte, para evitar buscar um dinheiro caro no mercado. Se também não tiver, faça uma promoção de um produto ou de um serviço que você tenha que talvez seja útil durante a pandemia. Eu tenho um restaurante, eu vou fazer uma promoção dia do pastel, hoje delivery de pastel com taxa de entrega grátis, sei lá. Você tem que criar e ser muito criativo e agir rápido dentro do próprio negócio. E por último, então, se nada disso deu jeito, se você não conseguiu resolver dessa maneira, você recorra aos bancos e faça o empréstimo, sempre cabendo dentro do seu planejamento e também analisando quanto você vai pagar lá atrás para ver se aquele empréstimo vale a pena, se as outras alternativas, às vezes, vender um patrimônio que você gosta, mas valeria mais a pena do que você captar aquele dinheiro em que você talvez perde esse patrimônio só no valor de juros que você pagou. Beleza, pessoal? Isso serve para a vida pessoal, isso serve para as empresas. A gente precisa de calma, paciência, cautela, persistência e muita resiliência para a gente conseguir
dar a guinada por cima e sair da dívida. Vamos diminuir esse índice de endividamento onde mais de 50% das pessoas físicas são endividadas e que aproximadamente 70% das empresas de capital próprio são endividadas. Então vamos mudar esse cenário, vamos controlar as nossas finanças internas, sejam pessoais ou sejam empresariais. Tá bom, pessoal? Me acompanhe aqui. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e me acompanhe que vai ter muito conteúdo bacana ainda. Valeu!